Fala pessoal do canal Diego, falando para mais um vídeo aqui no Delphi Creative, e nesse vídeo eu quero demonstrar para vocês e disponibilizar uma aplicação que eu criei para utilizar a IA na revisão de códigos. Esse projeto está totalmente aqui disponível no GitHub do canal, é só baixar e utilizar aí, não tem nenhuma restrição, qualquer pessoa pode baixar e utilizar o código, modificar, e então está aí disponível para todo mundo. Se está gostando desse conteúdo, se inscreve no canal se não for inscrito e deixa aquela curtida. Eu vou fazer uma demonstração aqui, tentar demonstrar de maneira rápida para esse vídeo não ficar muito longo. Eu só tentar demonstrar os principais pontos aqui dessa ferramenta. Para quem quiser utilizar, então tem que vir aqui clonar o repositório ou baixar aqui o zip para a sua máquina. Ao baixar aqui o código para a sua máquina, existe um arquivo aqui que vai vir junto, que é esse run.bat, que ele vai colocar a nossa aplicação no ar. Então, duplo clique nele, ele vai verificar se tem que instalar alguma dependência aqui. Lembrando que você precisa ter o Python instalado na sua máquina, é o único pré-requisito aqui para rodar essa aplicação. E aqui ele já abriu para a gente aqui a nossa ferramenta de revisão de código, o nosso assistente de revisão de códigos. Aqui eu tenho algumas opções aqui. Eu posso selecionar qual vai ser o meu provider aqui, né? Se é o Gemini, se é o ChatGPT aqui da OpenAI, ou se é um Olama rodando local aqui na minha máquina. Para demonstração, eu vou usar o Gemini. Eu tenho alguns modos aqui de revisão. Dentre eles aqui, eu tenho esse Git Review, que é o que eu vou demonstrar aqui. Então, eu já vou até selecionar ele aqui. E aqui, para o Gemini, eu tenho que selecionar o modelo aqui que eu vou utilizar. Eu vou usar o modelo aqui, o 2.5 Flash. E eu preciso da minha chave de API. Chave de API, venho aqui no Google AI Studio e pego aqui a minha chave de API. Volto aqui para a minha aplicação e colo ela aqui no lugar. Agora eu tenho algumas opções aqui. Que é o quê? Eu vou revisar um código aqui Delphi. Vou selecionar aqui, eu tenho alguns repositórios aqui que eu estava testando. Então, eu vou selecionar aqui um repositório e vou mandar ele carregar os arquivos modificados nesse repositório. Assim que ele carrega, eu posso visualizar esses arquivos aqui. Então, dentro desse repositório aqui, eu tenho dois arquivos modificados. Posso adicionar os dois ou apenas um. Vou selecionar um aqui, só para ver se o processo vai ser mais rápido. Como eu estou gravando o vídeo, pode ser que ele demore um pouco. Então, aqui é o quê? É um código Delphi que eu quero estar fazendo a revisão. Aqui ele traz algumas informações, ó. Aqui note que ele vai usar aqui um prompt aqui, ó, esse compare prompt para comparar aqui os meus arquivos. Não é isso que eu quero para essa revisão de código. Para essa revisão de código, eu tenho um prompt aqui específico, que é o prompt Delphi Review Prompt. Esse prompt aqui já tem as definições de como ele deve se comportar e fazer essa revisão. Vou carregar ele aqui, ó, vou download. Ok, e agora aqui, ó, ele vai usar o meu prompt de revisão do Delphi. Eu posso criar novos prompts aqui, eu posso editar o que já existe. Note que esse aqui é bem completo e eu sempre crio eles aqui em inglês, porque eu acho que fica melhor já mandar para a IA o conteúdo em inglês. Então, eu crio a minha revisão de código aqui e crio o meu prompt. Ok, com isso definido, eu posso vir aqui e falar para a IA revisar aqui o meu arquivo. Vou só aguardar aqui. Ok, fez a revisão desse arquivo aqui. Ela dá um score aqui desse arquivo. Traz algumas informações aqui sobre essa revisão de código. Aqui a gente, por se tratar de uma aplicação que roda no navegador, se a gente quiser ver traduzido aqui, a gente pode pedir para o navegador traduzir. Então aqui eu consigo ter uma visão aqui em português de tudo que aconteceu. Ele falou aqui que a pontuação desse arquivo é 0 de 10.
apontou aqui 7 questões, 4 críticos e deu 6 sugestões. Aqui ele revisou um arquivo, se tivesse mais arquivo ele listaria todos aqui para nós. Então aqui ele mostra algumas coisas, ele tem alguns textos aqui, não vou ficar focando em ler os textos aqui, é mais para ver tudo que ele está fazendo. Então aqui ele também mostra aqui, ó, o arquivo para gente e consegue mostrar aqui, ó, a revisão desse arquivo. Antes ele estava assim, que era uma Unity sem nada, e depois ele veio aqui, ó, essa atualização trouxe todo esse conteúdo aqui para essa Unity. E aí, com base nisso, ele trouxe alguns pontos aqui. Ele acusou aqui, ó, ele identificou algumas coisas, ó, vazamento de memória explícito em ADD Text, traz aqui uma descrição do que ele encontrou. Ele encontrou aqui um loop infinito, um potencial loop infinito aqui nas listas de tarefa. Ele encontrou aqui também a falta de um try finale aqui no FD Query em várias procedures. Foram coisas que eu deixei de propósito lá para ver se ele ia identificar. Ele trouxe aqui também a criação de tabela sem if not exists. Então ele está falando que se eu tentar criar a tabela e não passar aqui esse comando, a minha aplicação pode dar erro e realmente dá o erro ali se eu ficar tentando criar uma tabela que já existe sem essa diretiva aqui. E além disso ainda apontou várias outras coisas aqui. Potencial risco de injeção de SQL no Delect Task. Trouxe aqui, ó, mistura de responsabilidades. Ele trouxe aqui também conexão FD Connection conectada no construtor sem tratamentos de erro robusto. Ele listou tudo que ele encontrou aqui na revisão desse arquivo. Tem alguns detalhes aqui também, algumas sugestões. Então aqui ele traz aqui algumas sugestões, tudo que ele tiver de sugestões, ó, implementar try final em todos os objetos. E aqui ele traz uma sugestão para cada um dos pontos que ele apontou. Não vou ler todos, mas fica aí a demonstração do que ele faz. Aqui também é uma lista de tudo que foi verificado. Ele traz aqui, monta um JSON aqui de tudo que foi verificado. Está trazendo aqui para a gente numa lista. Então, a ferramenta de IA funcionou ali como a gente esperava que ela funcionasse. Tem algumas opções de filtro aqui que eu não demonstrei, mas é só para trazer informações ou não. Então aqui eu quero que ele traga todos mesmo, para a gente poder ver todos. Então, eu achei que ela foi bem eficaz nessa validação aqui desse arquivo. Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui para a gente ponderar. Aqui, aqui foi uma visão geral por arquivo, né? E aqui tem uma visão geral de todas as mudanças aqui, caso fosse a gente tivesse selecionado todos os arquivos aqui que a gente quisesse revisar. Aqui ele tem a lista das mudanças, está falando aqui tudo que ele encontrou. Tem as questões, tudo que ele encontrou, também já demonstrou lá. As sugestões e o JSON. Então, essa ferramenta aqui pode auxiliar aí você, desenvolvedor, a estar revisando códigos ali de maneira mais eficaz. Então, pode usar ela para qualquer tipo de revisão. É só você ir lá e estar criando o prompt específico para aquela linguagem ali, aquele arquivo que você está querendo que ele revise. Então, para esse vídeo não ficar longo, eu encerro por aqui. Como falei no início, se inscreve no canal se não for inscrito e deixa aquela curtida. Valeu, até pessoal!